Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a fé. A fé para ter espiritualidade, porque a espiritualidade é o fundamento para as riquezas materiais. Então, quando a gente vê todos esses homens ricaços no Antigo Testamento, praticamente não há nenhum pobre entre eles. Então, a gente deve se questionar. Se tem gente pobre, e como tem, e já tinha naquela época também, muita gente pobre, mas na linhagem de Abel até Jesus, esses que pertencem à linhagem, nenhum deles era pobre. Por que será? E se essa é a vontade de Deus, que alguém seja rico, tanto espiritualmente como materialmente, então cabe nos perguntar por que tem gente pobre. Tá? Agora eu quero falar sobre a fé para ter espiritualidade. Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê, certeza de coisas, convicção de fatos. Ou seja, isto aqui já se refere mais para coisas e fatos, ou seja, para a vida material. Mas também diz no mesmo capítulo que sem fé é impossível crer em Deus, porque quem crê em Deus, quem quer se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe. Então, é só pela fé que nós conseguimos aceitar a presença de Deus, a existência de Deus. Mesmo que o apóstolo Paulo diz para os romanos que mesmo que alguém nunca tenha ouvido de Deus, ele deve reconhecer a sua existência por causa das coisas que foram criadas. Ou seja, se eu observo bem a natureza, qualquer inseto, eu encontro de repente no canto da minha casa uma dessas aranhas pernilongas, e eu admiro esse bichinho. Como é que Deus é criativo de fazer uma coisa assim, essas aranhas, umas pernas compridas, 6, 8 pernas, e só que eu sinto muito que tenho que matar, porque apareceu no lugar errado. Mas como a natureza é feita, é impossível afirmar que Deus não existe. Mas nós temos, além da natureza, nós temos a palavra de Deus. Então é pela fé. Como é que chegamos pela fé a Deus? Quando aceitamos o que Ele nos promete, o que Ele é, o que Ele nos oferece. Então, quando aceitamos a Deus, nós recebemos de graça a salvação. A salvação, o perdão, a vida eterna, o reino de Deus, isso tudo nos é oferecido de graça. Não podemos oferecer nada em troca. É uma ofensa a Deus se nós tentamos merecer alguma coisa disto. Mas é pela fé que nos apropriamos. Ou seja, assim, deixa eu explicar assim. Pela fé nós trazemos do céu a vida eterna até nós. Por quê? Porque quando temos uma fé em Deus, nós temos em nossa mente a imagem. Nós temos a imagem do céu. Nós imaginamos cada um na sua maneira, de acordo com o conhecimento que tiver. Lá, pelo que a Bíblia diz, a gente pode imaginar como é o céu. Tem um trono branco lá, tem Deus glorioso ali, tem Jesus sentado à direita, tem os anjos, tem louvando, e aí nós vamos chegar lá.
Essa é a imagem que fica em nossa mente pelas informações que temos da Bíblia. E é só pela fé que nós podemos assimilar isto. Nós não podemos conseguir nos apropriar disso pela razão. É totalmente impossível. Porque tem que ser pela fé. Quem quer crer em Deus tem que crer que Ele existe. Não pode crer num Deus que não existe, porque aí vai crer num ídolo. Então, a fé se apropria do futuro. Pela fé a gente se apropria da vida eterna, do próprio céu, tudo pela fé. Por isso a fé é tão importante. Por isso também é tão importante primeiro cuidar disso, da parte espiritual da nossa vida. Não tem nenhum valor ter muitas riquezas se descuida a parte espiritual. Nenhuma riqueza faz sentido sem uma fé em Deus. Por isso que muitos ricos incrédulos se suicidam. Porque depois que tem muita riqueza, ainda não tem paz. Estão estressados, estão deprimidos e se decepcionam com as próprias riquezas, porque não são criadas em Deus, não são criadas a partir do elemento certo, que é Deus, que é a eternidade.